A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindos ao nosso estudo bíblico, Palavra de Deus. Veja o tema, olha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Vamos ler em língua de sinais. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Então, olha, os dons espirituais, veja aqui, quantos são? Então são 9 os dons espirituais, veja, está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Os dons espirituais são 9. Então, como assim os dons espirituais? Então, por exemplo, eu isoladamente vou exercer os dons? Não, eu preciso, veja aqui, olha, do corpo, igreja, como corpo de Cristo. Assim, os servos unidos neste corpo, como membros desse corpo. Então, os dons espirituais estão relacionados com a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Há essa relação. Porque a palavra de Deus há um mistério e que o Espírito Santo é quem revela. Então veja, os dons espirituais relacionados também, olha, com a doutrina. Veja aqui, olha, a doutrina e os dons emergem da onde? Da palavra de Deus. Olha, a doutrina, então, emerge da palavra de Deus. São ensinos proféticos de Deus que emergem da sua palavra. A doutrina, quais são as doutrinas? Então, por exemplo, emerge da palavra. A palavra de Deus revelada, uma das doutrinas. O clamor pelo poder do sangue de Jesus, outra doutrina. Igreja como corpo de Cristo. Veja então. São as doutrinas, as principais doutrinas. E caso eu rejeite os dons e rejeite as doutrinas, eu rejeito o quê? A graça de Deus. Então é necessário o quê? Uma experiência com Jesus vivo. E o servo em comunhão com Deus. Caso o servo se afaste, então ele anula a graça do Senhor, anula os dons espirituais em sua vida. Então veja aqui, olha, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Paulo escreve, Paulo explica. Olha, cerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja essa palavra, ignorante. Há vários significados para ela aqui nesse contexto bíblico. Esse não conhecimento da palavra de Deus, dos dons espirituais. Então, como assim? Eu preciso do profético, da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo para me dar entendimento e conhecimento. Conhecimento. Caso eu não tenha o Espírito Santo, então é a ignorância sobre esse assunto. Então, Paulo explica aqui também, olha, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2.
Ele diz assim, que antes éramos guiados por ídolos mudos. Guiados por ídolos mudos. Como assim ídolos mudos? Pode ser no sentido religioso, mas também pela influência de determinadas pessoas. E que por interesses acaba se desviando do chamado dessas pessoas e não sendo guiado pelo profético, pelo Espírito Santo. E como servos, somos guiados pelo Espírito Santo. E pergunto a você, a igreja fiel, ela vai obedecer o quê? Então a letra é influenciada por uma tradição? Não. A igreja fiel, ela vive de experiências com Deus, com os dons espirituais, com aquilo que é profético, com a doutrina que emerge da palavra de Deus. E eu pergunto para você, e o surdo? É possível também que ele seja usado nos dons espirituais? Sim, pode. Ouvintes, surdos cegos, somos todos iguais diante de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos o quê? Desejar os dons espirituais, buscarmos em comunhão com Deus. E os dons é para o meu auxílio próprio, meu benefício próprio? Não, então para edificação da igreja. Então Deus nos abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos.